Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje nós vamos falar sobre algo bem sério, crise. Não é crise na Alemanha, não é crise de guerra, é crise do expatriado. A gente vai falar um pouco aí sobre como é essa luta de morar fora e passar por essas dores que a gente passa aí, que muita gente do outro lado do oceano não entende. E para isso a gente tem nossa convidada especial de sempre aqui em assuntos psicológicos, né, Roberta? Se apresente pro Biergarten, quem é você no Stammtisch? Olá, pessoal. Eu sou a Roberta, sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia, trabalho há anos atendendo brasileiros que vivem no exterior. E vamos falar de crise, né? Para mim, uma crise é sempre um convite a ressignificar experiências. Então, temos muito a conversar aqui hoje, viu? Eu acho que é o teu cotidiano. É justamente isso, né? Pois é. Enfim, a gente vai falar um pouco aí sobre a ilusão de morar fora, né? Que eu acho que é o começo da nossa conversa aí. Também falar um pouquinho sobre as fases da imigração, se é que elas existem. E outros pontos que a gente vai tocar aqui também da questão, né? Dos fatores que intensificam a crise, né? Porque é uma montanha-russa de sentimentos, né? Às vezes você ama, às vezes você não gosta. E a gente vai também falar um pouco sobre algumas estratégias para você minimizar essas dores de morar fora. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast é o seu guia definitivo para você que quer morar na Alemanha, você que está em transição para a Alemanha, você que já está aqui passando por esses problemas, crise, não gosto mais da Alemanha, esse clima é uma porcaria. Enfim, a gente aborda vários assuntos aqui no nosso podcast com o objetivo de ajudar vocês a entenderem mais como é que funciona a Alemanha, né, se sentir abraçado. Muito desses podcasts, principalmente os que a Roberta aí participa, a gente recebe nos comentários, me senti abraçado por esse tema, porque a gente gosta de discutir essas coisas que vão além de apenas mostrar, né, as coisas básicas do dia a dia, mas alguns problemas aí e questões um pouco mais profundas, né, para os expatriados. Então, esse é o grande objetivo do nosso podcast, ajudar vocês a ficar com o pezinho no chão, ver que não tá sozinho nesse barco. E o Alemanha Cast acontece por causa dos nossos queridos patrocinadores e também por causa dos nossos padrinhos aí, que são pessoas que gostam muito do nosso trabalho, que apoiam o Alemanha Cast. Então, se você quer contribuir com o nosso podcast, é só você acessar o nosso site, tá? alemanhacast.com.br/apoie. Tá aqui na descrição também o link para você se tornar padrinho. Então, faça essa contribuição, ajuda a gente aí a manter o nosso podcast vivo e ativo. E padrinhos têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode participar aí da decisão de pautas, conversar com a gente, receber aí também os episódios antes dos demais ouvintes. Então, tem algumas vantagens se você quer ser padrinho do Alemanha Cast. E além disso, para você que está de transição do Brasil para a Alemanha, a gente também tem o Willkommen in Deutschland. Montei um guia explicando passo a passo, planejamento de mudança, como é que funciona os primeiros meses aqui na Alemanha, as burocracias que você tem que resolver, fazer registro na prefeitura, abrir conta em banco. A maior dor de cabeça, conseguir um lar para morar, não que eu vá pegar lá a casa para você, mas eu vou explicar como é que funciona nessa dinâmica de locações aqui, que é algo bem diferente do Brasil, né? No Brasil, geralmente você prova a capacidade de pagar e pronto, né? Na Alemanha a gente sabe que não é assim, não é só o dinheiro que conta na hora de alugar um imóvel, né? Então tem várias questões que eu expliquei no curso, são 7 horas de conteúdo gravado, e quem adquirir o curso também pode tem direito a uma assessoria comigo de 30 minutos pra gente trocar uma ideia sobre algum tópico, alguma questão que está além do escopo do curso. Então, se você quiser saber mais sobre o Willkommen in Deutschland, também tá aqui na descrição, é só você acessar aí o link e descobrir mais informações sobre o curso. E eu também peço que você mande esse podcast para algum amigo, colega que está passando por crise na Alemanha, marca a gente lá no Instagram, no @AlemanhaCast. Não deixe de curtir também o nosso Instagram, ou seguir o nosso canal no YouTube também. É só procurar por Alemanha Cast que você encontra o Tomás lá por trás, em algum canto. Então é isso. Chega de conversa. Vamos para a pauta. Então, Roberto, eu acho que para começar, né, a gente estava falando em off, né? A crise por crise acontece em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida vai acontecer uma crise, né? Não é porque você está fora que as crises vão aparecer. Na verdade, aqui a gente tem um cenário diferente, né? O campo de batalha é diferente, então acaba que talvez algumas coisas venham um pouco mais à tona, fiquem um pouco mais forte do que se você estivesse, né, no seu Brasilzão querido, né, com apoio, né, rede de apoio, toda aquela história que a gente já falou bastante desse podcast, né? Então, não é pior, não é menos pior, é
eu acho que é diferente, né? E eu acho que para a gente começar a falar da crise, é bom a gente setar alguns detalhes aí, que é principalmente a questão do sonho de morar fora, né? Eu acho que muita gente, você pode falar aí que você atende muita gente que com certeza tinha o sonho de morar fora, queria morar fora, e depois descobriu que talvez aquele sonho não era tudo aquilo, né? Então, queria que você começasse falando sobre isso. Pois é, quando a gente fala de viver no exterior, especialmente no Brasil, que é um país, historicamente falando, colonizado, que de alguma maneira também se espelha muito nos países nortistas, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, no termo geral, os países europeus, acaba que quem é brasileiro nunca saiu do Brasil se inspira muito nessa lógica do fluxo do capital, a entender que estar fora do É. Brasil é muito melhor, né? Eu me lembro que na época do meu mestrado, lá em 2012, eu fiz uma pesquisa só com mídias para entender realmente como que circula na sociedade essa lógica de Uhum. Brasil, exterior, a Europa. E o que circula na sociedade, as imagens, né, que passa pelo imaginário do brasileiro é que a Europa é um país maravilhoso, que é um continente maravilhoso, organizado, com muitas oportunidades, frio, elegante, chique, né? Tem todo mundo Chique, que né? fala Chique. isso, chique demais, perrengue chique. E Ganheiro, né? aí, Ganheiro. ganhei, imagina, né? Todos os Nossa, é problemas são rico, rico. solucionados quando você ganha É, euro. é. E aí a gente cria essa lógica no Brasil de que tudo que é fora do país talvez seja melhor, seja mais, tenha Hum, mais oportunidades. Bom, e é culpa nossa, né? Bom, primeiro, a geografia do Brasil também é algo que não ajuda nesse aspecto, né? Porque o negócio é tão grande, que você, né, você principalmente mora em Recife, a fronteira de Espírito outro Santo. país, Espírito Santo, é, Uhum, é mais próximo de você, a fronteira com outro país é totalmente longe, né? Eu ainda que exato. tinha uma pequena referência, a minha cidade natal lá não é longe da Argentina, mas é o fim do mundo da Argentina também, né? Não é Buenos Aires, né? Então, isso acaba que você também não tem outra referência, né, cotidiana, vamos falar assim, não, o brasileiro médio não vai para outro país, né? É, não Então vai. você acaba só olhando pela TV, consumindo conteúdo na internet, né? Então acaba que você também não tem essa referência, né? Uhum, uhum. E Saber a se é melhor mesmo, não. desigualdade, É. exatamente, a desigualdade social no Brasil também é muito maior do que nos países Hum, europeus ou norte-americanos. E por conta disso, a gente acaba achando que quem alcança determinado patamar, determinado status a partir de viajar ou viver uma vida fora, é porque realmente está muito bem na vida. Tem-se essa sim, lógica, né? é. Uhum, Então acaba que esse sonho é criado, né? O sonho americano também, né? Tem muita gente, eu acho que nos Estados Unidos tem muita gente que com certeza foi lá e conseguiu executar e fazer a coisa acontecer, né? Que lá trabalha, uma hora você consegue ganhar teus trocos, né? E aqui, mais ou menos, né? Aqui não é bem por aí o caminho, né? Então, isso, morar fora é vencer pra muita gente, né? E a gente sabe que depois que chega, muitas vezes não é bem por aí que acontece, né? uhum. Mas a gente vai atrás de um patamar que, na verdade, está muito ligado à questão do desenvolver-se socialmente e economicamente, né? Social pelo econômico. Só que quando chega lá, tem outras vertentes que não são levadas em consideração muitas vezes no planejamento, que é a questão da adaptação, a língua, arrumar um trabalho. Escuto de muitos brasileiros, sabe, Tomás, que chega na Europa achando que por ter um diploma numa faculdade boa no Brasil vai conseguir se estabilizar economicamente, socialmente na Alemanha. E isso não acontece, que Não a gente sabe muito acontece. bem, né? Que os trâmites por trás disso aí é muito maior do que a gente É, imagina, né? e a diferença social que você falou também, né? No Brasil também tá mudando, né? Tem Uhum, muitos locais aí, muitos estados que quase todo mundo tá com faculdade já. E isso vai deixar de ser um grande diferencial num futuro não muito distante no Brasil, né? Então muita gente acha que vai estar com os problemas resolvidos por ter feito uma universidade, mas sabe que não é por aí, né? Mas a gente brinca, né, das famosas fases, né? Depois que a pessoa consegue sair. Eu não sei se existem fases, né? Eu acho que tem uhum, períodos aí, deve ser para cada um, deve ser diferente, você pode falar mais. Mas geralmente, quando começa, é uma lua de mel, né? Você é, se vislumbra com as coisas, né? Com a segurança, com a uhum, estabilidade. E depois de um tempo, né? Sei lá, o exemplo que eu sempre dou, transporte, né? Pô, tem trem aqui na Alemanha, legal, funciona e tal. Depois de um tempo, você começa a reclamar que tá atrasando, que tal. Então, as coisas vão perdendo um pouco de brilho, ou você se acostuma com, né? Uma coisa é quando você não tem.
depois que você tem a coisa, aí sua régua também sobe, né? Então várias coisas eu acho que acaba que você não olha já com tanto brilho, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho que quando a pessoa chega, né, vem com aquela empolgação, né, aquela vontade de descobrir, desbravar as coisas, né, e vem com, né, se você saiu do lugar que você estava para morar em outro, então é porque algo te moveu a fazer isso, né, então as pessoas, acho que vêm com aquela imagem e tal, e que de fato tem muitas coisas muito legais, né, muito boas, né. Segurança, né, que eu acho que é o ponto da maioria dos brasileiros, pelo menos toda vez que eu converso com brasileiros, eu digo que 90% das pessoas falam que a segurança é um ponto chave, né, para né, deixar o Brasil, né, e principalmente aqui, sei lá, a Alemanha, né, que é o podcast em questão, que é um país extremamente seguro, né, então a pessoa chega aqui, tem acesso a um monte de produto legal no mercado, né, que é mais barato, coisa que no Brasil é coisa de rico, né, enfim, sei lá, transporte público que funciona e tal, né? Isso a gente pode deixar vários asteriscos aí nessa minha frase. Mas o que acontece é que depois de um tempo, a sua régua sobe, né? Você acaba que essa lua de mel aí que você tinha, talvez já não é mais tudo aquilo, porque quando você tem uma outra referência, aquilo vai se tornar o padrão, né? A sua vida é padrão ter com aquela segurança e tal. E eu acho que daí talvez esse brilho, né, dessa lua de mel vai diminuindo um pouco, né? Não sei se tem alguma literatura, alguma pesquisa já feita nesse sentido que você poderia falar, mas é um sentimento que eu noto, assim, que eu acho que talvez até eu passei um pouco por isso, né? Acho que é normal, né, quando se vai para outro lugar. Hoje em dia a gente não fala tanto em divisão de fases, esses períodos, né? Mas Hum, já desde os anos 90, algumas pesquisas em psicologia intercultural, autores como Berry, né, já falavam que inicialmente, em tese, teríamos uma lua de mel, né? Algo como uma lua de mel, no qual a gente que se planejou, criou expectativa, chega na Alemanha, puxa, o clima é diferente, as comidas são diferentes, os produtos são diferentes, tudo para sim. experimentar. Então é a fase do turismo, né? A pessoa começa a É, descobrir a normal. cidade. Normal, né? Para quem nunca saiu do Brasil, que muita gente vem sem nunca ter saído do país, o que é uma grande novidade. Então, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Passado alguns meses, geralmente, sei lá, uns 3, 4, 5, 6, depende da pessoa. Por isso que eu falo que as fases Depende, elas não são depende do definidas. clima também, né? Se a pessoa É, veio o chegou no inverno, né? Eu, inverno. eu já falei, e eu digo pra você, ouvinte, ou quem tá assistindo, se você vai migrar pra Alemanha, venha abril, maio, por ali, é uma época boa de É, chegar, que tá começando a ficar legal. Não chegue em outubro, tá? Por favor, novembro, tá? Não chegue nesse você mês. vai desanimar, né? É. Pois bem, depois de um certo tempo, depois de alguns meses especialmente, você começa a perceber que, poxa, eu passo alguns perrengues, não tem com quem conversar, especialmente a pessoa que vai sozinha, né? Quem vai com família ainda tem o suporte ali Hum, do cônjuge e tudo mais, mas você começa a perceber que a língua pode ser uma barreira, mesmo fluente em alemão. Tem muita gente que mora no sul não, que é tá. fluente em alemão, chega na Alemanha já falando alemão, mas isso não significa que você vai ter uma entrada na língua e na cultura de imediato. Então, isso pode ser uma barreira à sua suposta adaptação aí, que vem em seguida, se você passa por essa fase do choque, né? A gente fala que é o choque Vem cultural. o choque cultural, né? É, Solidão, né? Clima, é solidão, a difícil, não né? adaptação imediata também no mercado de trabalho deprime muita gente, porque veja, às vezes o sujeito sai do Brasil com uma certa bagagem profissional, às vezes boas universidades no currículo, bons trabalhos, e aí chega na Alemanha, por não saber falar alemão, por não ter o diploma reconhecido por uma série de outras questões que a gente pode falar depois também, né? Acaba que a pessoa não consegue uma entrada no mercado de trabalho e isso deprime também a sua posição social. Aqui a gente não é Hum, ninguém, né, como costuma dizer, não é mais ninguém, não tem história de vida, não tem QI, começa do não tem zero, quem né? indica, começa do zero. Hum, E aí isso acaba muitas vezes sendo um fator, vamos colocar muitas aspas aí, mas é um fator de risco emocional, porque a pessoa começa a se ver muitas vezes quase que excluída da sociedade, especialmente se ela não fala o idioma. E aí aquela lua de mel do início começa a se tornar um pesadelo. E aí a crise muitas vezes se instaura aí nesse momento, porque ela não tem a quem recorrer emocionalmente, às vezes a grana já está curta, ou não conseguiu ainda um contrato de aluguel, né? Como você falou lá do help que o vaga, AlemanhaCast dá para o pessoal, isso é muito vaga na importante. creche, sei lá, na escola, beleza, né? Foi. Mas vaga na creche é uma dor de cabeça na Alemanha, né? Em vários lugares não tem vaga, né? Então é algo que você vai vendo depois, né? E essa parte do trabalho também é interessante, né? Porque geralmente, assim, pelo que eu vejo, é um trabalho mais, tipo, menos vida louca, vou falar assim, né? É um trabalho mais estruturado, mais procedural, mais lento, vou até falar nessa palavra no português, claro.
E às vezes a pessoa vem do Brasil naquela, né, com a faca na bota, chega aqui devagar e tal. Eu já vi gente meio frustrada, assim, meu Deus, as coisas não acontecem e tal, mas a Alemanha é assim, né? Então, esse choque aí, com certeza, né, a lua de mel passa e algumas coisas começam a vir à tona, né? Uhum. E É aquela é, lógica também, desculpa, mas é aquela lógica, sabe, que a gente tem no Brasil. Quem nunca veio para a Alemanha tem, eu sinto que tem um pouco dessa história na cabeça, como se a Alemanha tudo fosse muito tecnológico. né, Aí chega na Alemanha, é uma grande puxa vida, roça, né? nossa, eu fui fazer doutorado em Berlim, na Humboldt, e a gente tinha que às vezes passar fax para outro departamento. Eu digo, gente, eu estou do lado, Hum. posso mandar um e-mail, né? Coisas assim que a gente fica meio achando esquisito mesmo. Isso acaba com a expectativa se chocando com a realidade. É, essas coisas é chato, né? É lento, né? Devagar e tudo. Nossa, é o exemplo clássico, É. né? Já abri chamado lá no plano de saúde perguntando o negócio e aí não responde. Aí dá uma semana vem uma carta com a resposta, né? E aí tu, meu Deus, né? Já queria ter resolvido e já tá agoniado, enfim. Então, tem a língua e tal. É um saco, né? É um saco. Enfim, mas essa adaptação ela é gradual, né? Você vai indo aos poucos, né? Não tem como. Tem que fazer que nem os caras fazem aqui, né? Com calma e devagar, porque aos poucos a laje vai secando, né? Então, eu acho que não dá pra. Tem que vir com a cabeça pé no chão, né? Esperando que vai ter que ser do ritmo local. Enfim, e aí depois de um tempo, né, vem aquela questão da integração, né, que você falou, né? A gente sabe que é difícil fazer amigos. Não que é difícil, é diferente fazer amigos na Alemanha, eu acho, do que a gente tá no Brasil. No Brasil, no ponto de ônibus, já conversa com um, já vai não sei o quê, vai no churrasco, já chama teu amigo. Ah, tô com um amigo aqui, você me convidou pro churrasco. Não, traz o amigo junto, né? E a gente sabe que isso acaba não... É muito difícil acontecer esse tipo de coisa aqui com o povo local, né? E isso acaba que demora um pouco pra gente conseguir se integrar, né? E sendo bem sincero com você, depois de um tempo, às vezes nem sei se quero me integrar de verdade mais, porque tá bom assim, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo porque eu acho Uhum. que, não sei, não adianta ficar lutando com isso. Essa fase da integração, ela é diferente da aculturação. Sabe uma coisa que eu vejo muito ainda nos brasileiros que vêm para terapia? Tem muita gente que sai do Brasil com a ideia falaciosa de que vai ser muito bem acolhido pelos locais. E aí vai fazer Hum, amizade, que não é bom se hum, misturar muito com brasileiro porque quer aprender o idioma. Eu acho tão válida essa expectativa porque é uma aposta. A gente sai do Brasil na aposta de que vamos nos adaptar por completo. Mas chegando na Alemanha, a realidade muitas vezes se interpõe e a gente sabe que os alemães são muito mais frios, né? Na tese eu investiguei muito isso, sabe? Os brasileiros dizendo não só da frieza, muitas aspas, mas também de uma certa individualidade muito maior. Né? A gente uhum. não tem essa coisa mais invasiva, que muitas vezes é legal, mas também é ruim no Brasil, e acaba que no sujeito que está se adaptando, ele começa a se perceber muito sozinho. E aí, a hora da crise vem aí, quando a pessoa se sente só, não está se integrando, não está fazendo amigos, e aí começa a perceber, putz, será que realmente eu deveria ficar aqui? Eu acho que é nesse momento que a gente passa um pouco do choque cultural e começa a perceber que precisa se adaptar em algumas coisas para de fato ser inserido na sociedade, que a crise se interpõe, a pessoa começa a se É, perguntar, o que que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Não tem nenhum amigo, tudo é difícil, tudo é mais lento, não era o que eu esperava. Na Alemanha a gente tem muito choque de realidade, especialmente porque as coisas são muito papel ainda, muito burocráticas na Alemanha. Então, se a hum. pessoa não tem essa noção, acaba que ela chega nessa fase aí da curva migratória, vamos chamar assim, que ela começa a se perguntar: será que realmente eu fiz a escolha certa? E essa questão de ser uma sociedade mais direta, né, as opiniões, né, você acaba recebendo mais críticas e ao longo do tempo você já vai com a guarda alta, né? Para mesmo que pessoas que não sejam desse estereótipo clássico de ser direto e mais grosso, vamos falar assim, muita gente, inclusive eu posso falar, já às vezes já vou com a guarda alta, achando que a pessoa vai ser meio. E não é verdade, né? Vai ser meio estúpida, vai ser meio ríspida, né? E não é verdade isso, né? Depois de um tempo, principalmente por questão da língua. Acaba facilitando, você acaba pegando um pouco mais as nuances das coisas, das situações, e acaba vendo também as pessoas de outra forma. Só que isso leva tempo e você tem que baixar a guarda, né? Não adianta você ficar querendo também devolver a porrada, porque isso não vai ajudar, né? A gente gravou um episódio, né, Tomás, da Fela Culture,
que é Hum, muito, que se interpõe muito na Alemanha, justamente porque eles têm essa cultura de apontar muito erro. O próprio sistema de avaliação nas escolas, ele é a favor dos erros e não dos é acertos, né? punitivo, E né? é punitivo e tudo mais. Então a gente acaba tendo uma sociedade na Alemanha muito diferente da brasileira. No Brasil a gente dá a volta para falar as coisas, ainda mais se for um erro do colega, imagina, né? Todo cheio Hum, de dedos, é claro, né, gente? Não estamos fazendo generalizações aqui, mas de uma maneira na geral, em média, termos né? culturais, a gente vê essa diferença. É. Esse episódio é o Uhum. 166, tá? Cultura da falha. Baita episódio, um dos mais interessantes, assim, justamente pra gente discutir essa questão, né, de como os erros, né, são vistos de uma forma mais dramática na Alemanha, mesmo talvez às vezes não sendo, né, mas enfim, às vezes é meio difícil, né. Enfim, então muita gente passa de alguma forma por essas fases aí, não vamos falar assim, não vai dizer que vai ser lua de mel depois, pode ser que no primeiro dia tu já fique pé da vida, pode ser que a lua de mel fique aí pra sempre, né? Essa questão do turismo, né, que tu falou de passear, conhecer as coisas. Eu conheço gente que tá há 10 anos aqui e continua fuçando nas Dorf, né, na cidadezinha, indo e tal. Eu vou falar Legal. que a minha fase disso aí já passou, tá? Eu adorava também, hoje em dia, né, já não vou mais, né? Hum. Mas essas fases aí, de certa forma, não que sejam sequenciais, mas com certeza vai acontecer com muita gente, né? Talvez em ordem diferente, mas eu acho que é algo que pode ser acontecer com você. E, e a crise chega de fato quando? Pois é, eu chamo de crise tudo aquilo que para a gente se torna disfuncional ou destoa muito daquilo que nós somos no cotidiano. Uhum, Porque muitas das vezes, e eu gosto muito de falar sobre isso no meu perfil, inclusive, porque estar imigrante, ser imigrante, já é por si só uma condição que coloca a gente numa vulnerabilidade emocional. Porque a gente fica assim, ansioso, a gente pensa sobre todos os planos que podem dar errado, pensamentos intrusivos hum, chegam até nós muito mais facilmente, porque a família está longe, então a gente começa a pensar, a catastrofizar muita coisa. Então, por si só, ser imigrante é uma situação de vulnerabilidade emocional, sim. hum, Mas por que crise? O que a gente está chamando de crise? É aquele momento em que você não consegue mais se ver descolado desse pensamento intrusivo negativista sobre a sua realidade na Alemanha, por exemplo. Aí a gente começa a ter uma crise. Aí você está mais ansioso, né? Tem muito mais pensamento intrusivo, coisas que você antes pensava que ia colar e hoje está o tempo inteiro ali, ó, martelando na tua cabeça, tu não consegue hum, destoar daquilo. Então, isso é um momento de crise. E é por isso que eu sempre falo, tem que ver, inclusive, o que que é crise, porque às vezes a crise passa, e o que que de é, fato é um convite para repensar, que a gente vai falar mais a fundo, né? Mas repensar toda a lógica das minhas escolhas. Então, a crise ela se instaura nesse momento, quando eu percebo que eu estou disfuncional perante a minha, vamos pensar assim, a minha rotina, o meu hum. cotidiano, aquilo que eu costumava fazer no dia a dia. Estou muito mais ansioso, estou muito mais agitado, o coração está muito mais acelerado. Aí eu percebo que eu estou no momento mais de crise mesmo. Talvez muita gente também cita essa insegurança até no trabalho, né? Porque toda essa Uhum. cultura da falha que a gente falou ali do episódio 166, parece que você está sendo colocado à prova diariamente, né? É. E É, isso se você não. Eu falo, né? Vou trabalhar, eu coloco a roupa de super-herói, acabou o expediente, eu tiro e deixo ela lá no armário e no outro dia eu coloco, né? Então tem que ter essa separação, né? Não é pessoal, né? A gente latino, a gente leva tudo pro lado pessoal. do lado pessoal. Mas eu acho que só nessa parte de você separar isso já ajuda muito, principalmente no trabalho, né? Eu faço uma ressalva sobre isso, porque muita gente chega para terapia se achando uma farsa por conta dessa história. Né? A gente até conversou sobre A isso, gente né? já falou sobre isso também. Nossa, qual foi o episódio, né? Deixa eu ver. Eu acho que Pode. foi antes desse da cultura do erro, mas o que que seria isso? Tem muita gente que acaba se achando não merecedor do lugar em que está, justamente porque começa a perceber que precisa fazer Hum, essa separação do que é minha vida profissional, minha vida pessoal, o que que eu levo para o lado afetivo, o que eu não levo. E hum, aí a gente começa a entrar também em crise, porque pensa, caramba, a qualquer momento eu vou ser demitido, meu chefe vai descobrir que eu não sou tão bom em alemão assim. E aí a coisa começa a degringolar na nossa cabeça, que o nosso pior é, inimigo se torna a gente mesmo, né? Achei aqui, foi o episódio Achou? 139, Síndrome do Impostor, também um baita Isso. episódio. Abril de 2023, ó, faz 2 aninhos já que a gente gravou. E isso assim, eu acho que qualquer pessoa que talvez, qualquer pessoa não, mas muitas pessoas que
subiram na carreira, né? E sei lá, tem uma posição X. Ela deve se questionar de vez em quando, deve passar alguma coisa na cabeça, eu acredito. Não sei se é todo mundo, mas eu acho que boa parte das pessoas. E você estando fora, talvez não entendendo a cultura, a dinâmica cultural, até a parte de como é que funciona, né? Não, uma coisa é as regras escritas da empresa, outra coisa são as pessoas executando as coisas, né? E eu acho que isso é bem pertinente, viu? Essa questão de será que vou ser descoberto, né? Será que um dia vai bater um detetive É, analisando o meu trabalho e falando, não, não sei. Enfim, coisas que é, passam pela cabeça mesmo. e tem uma coisa que eu gosto de destacar muito na cultura alemã, que é específico muito dos alemães. É claro que em outros países a gente também tem essa lógica, mas na Alemanha é muito marcado como muitas vezes o seu chefe te faz uma crítica e amanhã ele está super feliz com você te convidando para tomar um café ali na Copa, sabe? Hum, Você acabou de falar, nós brasileiros, em termos interculturais, a gente é muito mais apegado à familiaridade e à pessoalidade do que os alemães. Então isso quer dizer o quê? Que no Brasil, muitas vezes, alguém te critica, você já leva aquilo, putz, tá falando mal de mim, o que é isso, né? hum, Na hum, Alemanha, não necessariamente isso se interpõe, porque às vezes a pessoa fez uma crítica àquele recorte do teu trabalho, ou a uma atitude que você teve, não necessariamente a sua pessoa. Então, separar isso também é importante, só que aí a gente começa a entrar em conflito muitas vezes, né? Porque justamente hum. quem sou eu nessa história toda? Quem Eles sou gostam de eu, mim, não né? gostam de mim? E uma hora fala comigo criticando duramente, outra hora me elogia e me chama para tomar um café, e eu fico nessa dúvida. Então, também tem essa situação que acaba confundindo um pouco a gente. E daí a parte também, muita gente, a parte social, de amigos e tal, você já é meio, às vezes não tem tanta gente pra, né, endossar, pô, massa teu trabalho, legal, que legal que você tá ali, né, e aí só tá mundo do trabalho, casa, casa, trabalho e passeando em Dorf. é, não, pode ser que uma crítica seja o estopim pra uma crise mesmo, né. Uhum, É. exatamente. É. Nos seus atendimentos, o que que você vê de fatores que potencializam a tempestade, né? O que que piora a crise das pessoas? Eu sempre digo que no momento da crise você tem que lutar contra você mesmo, porque muitas das vezes o sujeito ansioso, a partir do pressuposto que a crise deixa a gente muito ansioso, quem já é ansioso antes mesmo de sair do Brasil, começa a pegar um Hum, pensamento intrusivo e ampliar. Tudo que você foca cresce. Aí o sujeito chega na terapia falando um monte de coisa. Roberta, porque meu pai está envelhecendo, eu não estou vendo, né? Porque as coisas estão acontecendo aqui, eu não estou me adaptando. Será que eu estou perdendo tempo da minha vida aqui na Alemanha, sendo que, na verdade, era o que está curtindo lá no Brasil com os meus pais? Começa hum, a vir esse monte de pensamento de catástrofe mesmo, como se toda a escolha que eu tivesse feito tivesse que cair por terra porque eu já não sei mais o que é bom para mim. Então, eu vejo chegar muito na terapia o sujeito em crise, não só com dificuldade para dormir, dificuldades até mesmo para se integrar, começa a achar tudo ruim, mas com muitos pensamentos intrusivos, plano A, B, C, D, começa a ficar mais focado no que pode dar errado, no que do pode que dar pode dar certo. certo, né? É. Uhum. Começar a anular também as suas conquistas, porque é uma coisa que eu vejo muito, sabe, Tomás? É a pessoa planejar a migração e aí chegando, como você falou, o sarrafo aumenta quando a gente chega e começa a mudar o referencial e a pessoa parece que esquece toda a trajetória que teve de sucesso, inclusive, tudo que planejou e conquistou e deu certo, porque nesse momento de crise ela não consegue enxergar o cenário um pouco maior. A circunstância ficou tão grande que ela não enxerga para além dela. E aí a coisa É, se é inter... verdade. Nossa, aí é uma bagunça na mente. Então o sujeito acaba sendo o pior inimigo dele mesmo, porque tudo que a gente foca cresce. E o sujeito ansioso, a pessoa ansiosa, em crise, né, com aquele pensamento intrusivo que não passa nunca, ela começa a ver só aquilo. E aí, como você falou, às vezes não tem uma rede de apoio, não tem uma pessoa para conversar, o chefe só está criticando, tá muito frio lá fora, a vitamina D tá em baixa. E Hum, aí começa, né? e daí também tem. Se você. Não são todas as pessoas, mas se você vai se abrir para alguma pessoa que tá no Brasil, talvez nunca passou por algo parecido que você tá passando. Poxa, tá aí na Alemanha ganhando em euro, gerente não sei do que e tá reclamando do que, né? Então, às vezes, até o direito de Uhum. reclamar ou só se abrir, tem pessoas que vão falar, não, você tá maluco, né? Tá todo mundo querendo estar no seu lugar, né? Exatamente, eu vejo várias situações nesse sentido, porque veja, muitas das vezes esses estereótipos de que tudo na Alemanha é mais fácil, que ganhar em euro resolve todos os problemas, acaba deixando as pessoas não só sem o direito de reclamar, mas eu vejo muito brasileiro que chega na terapia com medo de quebrar essa ideia. De chegar e falar, não, não é bem Hum, assim. Porque além claro, sustentar um certo status que a pessoa não quer quebrar, porque tem perdas e a gente precisa falar delas, né? Mas também a pessoa não quer preocupar o pai, a mãe, os amigos, que clássico, às né? vezes no Clássico, né? clássico, né? Não vou falar nada, não vou desabafar, porque eu vou preocupar, minha mãe vai mandar eu voltar e nem sei se eu quero voltar.
Então a gente começa com essa história de não ser sincero com quem realmente a gente ama, a gente já começa a reduzir a nossa rede de apoio. Isso é um problemão, porque para quem já está em crise, reduzir a rede de apoio se torna pior ainda, certo? Sim, É. sim, com E aí como é certeza. que fica? Uhum. Difícil esse ponto, viu? Difícil. E É. aí, né, então, já aconteceu comigo já de conversar também, sei lá, com um amigo do Brasil, tava lá no Brasil, reclamei de qualquer coisa assim, e essa pessoa falou pra mim, cara, eu te invejo. Positivamente eu te invejo. Eu falei, como assim, cara? Eu, não, queria eu estar no teu lugar. Eu falei, caraca, eu reclamando, né? Não que não tenha que reclamar, eu acho que tem que reclamar mesmo, né? Se não reclamar também não melhora as coisas, né? É... Mas já aconteceu situações assim de, sei lá, eu comentar alguma coisa e falou, meu, cara, eu me espelho em ti, tipo, o cara falou pra mim, assim, sabe? E eu Uhum. reclamando de coisa. Eu falei, caraca, é interessante essas perspectivas, né? Como que é diferente, né? Quem tá aqui, quem não tá, né? Ou nunca esteve. É. É justamente por essa lógica de estereotipada, né? De que tá na Alemanha Hum. ter problema chique, ter perrengue É, chique. perrengue, Só que muitas vezes problemas de primeiro mundo. problemas europeus, que maravilha, né? É, é, Pois é, mas enfim. é inclusive até um exercício de empatia muitas vezes com essas pessoas, porque nem todo mundo conhece a tua realidade. Se você não conta, a pessoa também não vai saber. A gente fala muito aqui na internet, né, sobre quebrar o estereótipo, né, entender que, poxa, não é porque eu tô ganhando dinheiro que eu não tenho problema, mas também se eu não cuido para que as minhas relações interpessoais sejam mais sinceras, eu acabo ratificando essa lógica. É, Então, toda relação é feita de duas ou mais pessoas. Então, qual é o meu papel também nessa fantasia que as pessoas ao meu redor, né? Ao meu redor no sentido mais afetivo, né? Mas que eu amo, que estão no Brasil, acabam criando da minha vida lá fora. Então, também tem que ver o meu papel nisso. e você, Roberto? Você na sua vida de Alemanha teve alguma crise por aqui? Teve algo que... Tive, Qual foi? tive, no, Conta pra nós aí. tive crises assim pesadas e se não fossem os amigos, não fossem os amigos brasileiros na Alemanha, É, inclusive, faço um parênteses é. da minha vida pessoal aqui, porque foi primordial para mim ter uma companhia que ia chorar em português. Eu fazia terapia já na época, Uhum. mas assim, saber que no dia seguinte eu poderia bater na casa da minha amiga, desabafar na minha língua materna, isso era ouro para mim. É, isso é Então, ouro. Isso é ouro. realmente, em Berlim eu tive muitas crises pessoais e de trabalho também, Uhum. sabe? E muitas vezes a gente se vê meio que sem saber o que fazer. E Eu por acho... passar por isso que eu entendo, sabe? O É, outro lado. eu não fiz mestrado, doutorado, nada que nem você, né? Mas eu acho que qualquer dessa questão, desse grau aí, você buscar isso, já é você se colocar muito à prova, né? É, E aí você ainda tá num outro lugar, com outro tipo de avaliação, com outro tipo de professor, eu imagino que é bem puxado isso, né? Eu tem uma, acredito. uma outra exigência, né? A gente É, fica se sentindo meio peixe fora d'água. A forma de trabalhar também é muito diferente, né? Eu vim de uma federal no Espírito Santo, uma universidade federal no Espírito Santo, para parar uhum, na Humboldt de Berlim. E a forma de trabalhar, os colegas, né, a forma como as coisas acontecem é muito diferente. Então, se a gente não cuidar da saúde mental, né, acaba que degringola mesmo. Eu Uhum. tava falando com a minha esposa, perguntei pra ela essa mesma pergunta, ela comentou de algo que eu acho que é bem pertinente aí até pra mulherada, principalmente que tá escutando esse podcast, é essa crise existencial, é a crise de identidade mesmo, na verdade, porque o cenário normal, normal não, mas o que mais acontece é geralmente o cara, o marido vem a trabalho e a mulher acaba pausando a carreira, interrompendo ou trocando de área para acompanhar a família, né? E Uhum. chega nesse ponto, muita gente demora para se encontrar, né? Nesse novo mundo, nesse novo tabuleiro aí, vamos falar assim. E é algo que incomoda muito ela, assim, sabe? Porque daí, principalmente depois maternidade em cima, né? Que já acaba que a rede de apoio, de novo, falando a famosa rede de apoio, acaba que é você e a sua esposa para cuidar das crianças, né? E pronto, acabou, Uhum. né? Não tem. É difícil, né? Ter alguém, né, para te ajudar nesses momentos. E acaba que talvez todos os sonhos, né, todo aquele planejamento que teve foram retardados, ficaram para trás, mudaram, né? Então essa parte de se encontrar eu acho que é bem difícil, principalmente, né, nesse caso das mulheres, eu acredito. Então, a maioria são mulheres, né? Eu Hum, fiz uma reflexão esses dias num texto lá que eu coloquei no post, falando justamente desse trabalho invisível, muitas aspas aí, né? Que muitos cônjuges acabam desempenhando para que a pessoa que conseguiu o trabalho cresça e provenha para casa também. E aí muitas vezes eu vejo mulheres que, puxa, não só largaram, né?
deixaram de conviver com a sua família estendida, pais, Uhum. irmãos, sobrinhos, tudo mais, mas especialmente porque em muitos casos, quando a maternidade chega também, a gente tem um ciclo social muito reduzido. Então, se você não trabalha, não tem um cursinho de idioma, não sai de casa muitas vezes, seu lar é o seu universo. É. E muitas É. dessas mulheres no Brasil tinham carreiras incríveis, né? Tinham amigos, sociabilidade. E aí chega o inverno, a gente está ali com a criança, às vezes no puerpério, né? Que já faz a baixa do estrogênio, da progesterona, já deixa a mulher Hum, numa tristeza por si só, porque é biológico isso. Então a gente tem uma série de circunstâncias que começa realmente, se não cuidar, a crescer dentro de nós e a gente começa a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui sozinha, não saio de casa, não falo esse idioma, não tenho amigos, minha família está longe, as coisas estão acontecendo no Brasil e eu estou aqui fazendo o quê? Então, é. então é uma situação que realmente essa crise identitária, vamos chamar assim, né? Mas essa crise que acontece, Hum, né, especialmente com os cônjuges que ficam dando esse suporte emocional, que eu até digo, essas pessoas, no fim das contas, né, essas esposas, esses maridos, se não fosse o apoio emocional deles, provavelmente a família inteira já tinha voltado para o Brasil, com certeza. Com né? certeza. Porque Com é, toda é como certeza. se fosse o esteio da casa, né? A pessoa cuida de É, com tudo ali, às certeza. vezes faz Com comida, faz certeza. mercado, limpa a casa. Então, são diversos papéis que mudam às vezes para essas mulheres e isso acaba deixando um pouco confuso, né? Quem sou eu aqui? Será que realmente minha vida vai ser só essa, né? Virei do lar. Puxa, eu atendo mulheres assim, Tomás, com currículos muito incríveis no Brasil e que pela falta de validação de diploma Hum, optaram por ficar mais em casa para estudar o alemão, fazer o curso de integração e tudo mais, só que não era isso que elas esperavam não há anos esperavam, né? atrás, quando planejaram as suas carreiras. Então, isso também é uma questão, sabe? É difícil, não. É muito difícil isso, Uhum, né? Fica nesse trabalho invisível aí e também o julgamento, né? Do Brasil, exato. que intensifica mais ainda essa crise do expatriado, porque é, aqui, vamos falar assim, dá para ter um casal, até porque tem a questão de imposto, né? Quando só um trabalha e tal, tem a questão que você recebe um pouquinho mais de salário e tal, tem uma questão que também facilita um pouco isso. Mas não é tão difícil se um dos dois tem um trabalho bom, o outro se dedicar a outras tarefas, né? E no Brasil é quase impossível, né? Eu não conheço quase ninguém que só um dos dois do casal trabalha porque precisa pagar a escola, porque precisa pagar isso, precisa pagar essas contas, principalmente as contas dobradas do Brasil, né? Plano de saúde, que você paga imposto, tem que pagar mais um. Escola, você paga imposto, tem que pagar mais um. Estrada, você paga IPVA, né? E aí tem que pagar Uhum. pedágio ainda. Então é tudo dobrado, 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 dobrado. Você paga 2, 3 vezes as mesmas coisas no Brasil, né? E aqui já é mais justo. Então, vários fatores que acabam facilitando também isso acontecer, né? Só que o julgamento vem, né? Porque no Uhum. brasileiro médio, você tem. Eu tô me ferrando aqui, tenho um filho pequeno, tô trabalhando, e você tem que fazer também, sabe? E isso acaba que acho que essa questão acaba intensificando e talvez culminando numa crise também. É verdade. Fora essa lógica, né, da expectativa que as pessoas têm sobre a nossa vida ficar muito melhor na Alemanha. Como Hum. assim? Você virou dona de casa, mas aqui você fazia tudo, etc e tal, né? Nossa, né? Parece que a vida foi para trás. Então tem esse julgamento. As pessoas não entendem muitas vezes essa lógica, né? Que muitas vezes na Alemanha é muito mais fácil a gente ter isso. E para a mulher que não está realmente mais estável emocionalmente, isso pode ser uma questão. Tem algum outro fator que você julga que intensificam esse cenário, assim, que podem prejudicar mais ainda? Além da questão que a gente falou da rede de apoio, né? Eu acho quando a pessoa se recusa também, que eu já vi acontecer muito em terapia. A pessoa Hum. começa a estudar o A1 no alemão, vê que é muito difícil e Eita, se isso. recusa. Fala, não, eu trabalho em inglês, eu vou ficar só no inglês mesmo. Essa Hum, resistência, vamos chamar assim, para aprender o idioma também pode ser um fator que intensifica a crise. Não que a pessoa tem que imediatamente aprender alemão assim, né? Eu falo, gente, eu até estudo porque alemão não faz dá, 20 né? anos, Até vou estudar para porque não sempre, dá, né? né? Nós vamos estudar alemão para sempre. Mas É, justamente essa resistência, muitas vezes, porque eu sempre falo assim: olha, é muito legal a gente ter amigos brasileiros, porque a gente acaba sendo muito acolhido de uma forma muito diferenciada que talvez um alemão não conseguiria alcançar. sim. Mas, ao mesmo tempo, se eu me fecho para a cultura alemã, eu crio um cenário de extrema vulnerabilidade e não inserção social que também aumenta a crise. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio das duas coisas aí, senão a gente acaba ficando ou muito marginalizado, muito excluído socialmente, ou Hum, aculturado, que também não é legal. é, Então, a identidade ela é reconstruída na migração, sabe? O pertencimento aos diversos grupos nacionais, sociais que a gente interage é reconstruído. Então, se eu não consigo fazer um equilíbrio disso tudo, acaba que eu tenho muita perda. Vai saber de que lado, mas acaba tendo uma intensidade dessa crise por conta dessa história.
Eu acho, vou até puxar a orelha de alguns brasileiros que ficam falando da comunidade turca, que só os turcos só saem entre turcos, mas também você aí também só sai com brasileiro, é a mesma coisa. A diferença é que tem menos brasileiro, É, mas é parecido, né? E enfim, né? E é o exemplo clássico, né? Problemas familiares lá também, né? Quando tem um problema questão familiar lá no Brasil, é com difícil. certeza. Sei lá, datas comemorativas, final de ano, essas coisas Uhum. aí é sempre bom ali. A gente até gravou uma vez um podcast aí no final do ano passado agora, falando sobre festa de final de ano na Alemanha e tal. Depois do Natal até eu começar o ano é triste. É É triste. triste, Tá porque frio. tá tudo bonitinho, decorado, mercado de Natal, acaba o Natal, some. Não tem mais ninguém na rua, não tem mais luz, não tem um ser humano andando pra cima e pra baixo, não sei o que acontece. Então, nessa fase aí é bom programar uma viagenzinha, dar uma passeada, porque olha, vou contar pra você, triste. É triste mesmo. E acrescentando um pouco você perguntou, né, que outras coisas a gente poderia acrescentar para a intensificação dessa crise. Recentemente, um dos posts que mais teve visualização no meu perfil foi sobre a angústia de ver os pais envelhecendo de longe. Isso também é um fator muito preponderante para aumentar as crises, justamente porque se alguma coisa acontece, a gente fica naquela angústia de não Hum, conseguir ir para o Brasil de imediato muitas vezes e ver a pessoa pelo celular o tempo inteiro e os sobrinhos crescendo e os pais envelhecendo, né? Aquela hum, situação toda também hum. é um fator aí que coloca a gente bem, se a gente não É. cuidar, né? É difícil, né? Vai chegando numa idade é complicado também. Meus pais também já estão com uma certa idade, não é algo que eu penso todo dia, vou falar pra você, porque é complicado, né? Uhum. Mas esse negócio desse sentimento de não pertencer a lugar nenhum, né? É muito, muito doido. Até um dia a gente pode até gravar um podcast sobre isso, porque você acaba. Essa questão da identidade é bem difícil, né? Porque você não. Tem muitas coisas que eu não acho legal na sociedade aqui, o jeito de ser, talvez, do povo. E como assim, no Brasil também, depois que eu tive outra perspectiva, eu também não gosto de algumas coisas, né? De alguns estereótipos brasileiros, né? E aí você fica. Aonde? Aonde é meu lugar, né? No meio do oceano, Aonde? talvez? Aonde seria, né? No meio do E Atlântico ali. flutuando lá, boiando lá, não sei. E isso é difícil explicar isso. Vou te falar que esse é o tema do meu doutorado. Processo É. identitário de brasileiros que moram não na Alemanha, não na Alemanha é ótimo, né? Mas em Berlim especificamente, porque fala que Uhum. Berlim não é Alemanha, né? O Não é pessoal, Berlim Alemanha, não é né? Alemanha. Mas o que que acontece? Qual que é a história disso tudo? Como criar saúde mental nesse limbo? Porque a gente sabe muito bem que a migração vai começar a brotar em você uma série de recursos e potências e também limitações que você nem sabia que você tinha. E Hum, com isso, a grande história para a gente manter uma saúde mental equilibrada nessas duas terras é justamente se entender em cada um desses contextos. Não precisa deixar de ser brasileiro e também não precisa repudiar a cultura alemã, mas é uhum. entender quem você se tornou nesse processo. É uma tarefa difícil pra caramba, porque é respeitar os seus limites, entender o que você não consegue fazer, entender que até aqui você consegue ir, ou então que você pode ir a mais, sim, que você tem capacidade. E aí é aquela história, né? A migração ela é um convite gigantesco para o autoconhecimento. Se você não cuidar disso, você acaba, né, não aproveitando a oportunidade e trazendo a oportunidade como um problema. Mas na realidade, esse limbo que todo mundo sente, não é privilégio de ninguém, todo mundo fica nesse limbo, a gente tem que começar a perceber que cada ambiente social vai recrutar da gente algum tipo de comportamento. A gente vai transitar muito mais fácil entre outras culturas também. Então, veja, é muito mais Verdade. fácil o brasileiro que mora na Alemanha fazer amizade talvez com um turco, ou com um indiano, ou, né, com pessoas de outras nacionalidades do que um brasileiro que nunca saiu do Brasil. Você começa Com a se certeza. descobrir, É. né, diferente. Então, esse limbo, ele é esquisito porque ele deixa a gente sem lugar. Você começa a pensar, putz, eu não fico bem nem aqui, nem fico bem lá. As coisas começam, né? No Brasil eu fico querendo voltar para a Alemanha, na Alemanha eu quero ficar no Brasil, começa aquela confusão mental. Não dá, né? Ao mesmo tempo que é um convite muito grande a entender a potência que você se torna, cara. É muito único o processo de individuação do sujeito migrante, porque a gente começa a ver que a gente tem capacidade de ganhar o mundo se a gente quiser. Mas aí depende É. do que você faz com essa informação, sabe? Esse negócio que você falou das culturas é muito engraçado, né? Até já trabalhei com equipes de países diferentes, né? E não sei você, mas eu me dou bem, geralmente com indianos eu me dou bem, né? Não Eu sei por também. quê,
não sei por quê. E aí eu tava num projeto com indianos, e às vezes tava uns arranca-rabo ali, mas eu, como já tô macaco velho nessa Alemanha, já vi que é bom, isso aí é porque o alemão é assim mesmo e pronto, acabou, né? E depois de um tempo no time, eu via que eles vinham falar comigo, né? Tipo, aconteceu alguma coisa e eles me chamavam no privado, faziam uma call só eu e ele ali conversando e tal. Tipo, eles se sentiam seguros, talvez, se abrir comigo sobre alguma coisa que eles não gostaram. E aí depois eu ia lá e falava pros caras, né? Falava, assim, assado, vamos mudar isso aqui e tal. Os caras não sei o quê. E já falavam, né? Pra gente ajeitar a casa, né? Mas era engraçado que eles não conseguiam, né? Ter essa prova também. Talvez estavam em crise no trabalho por ser, né? Outra cultura também. Mas é interessante como a gente acaba se tendo afinidade, né? Com pessoas que tu nunca imaginou que ia ter, né? Nunca imaginou, é o mundo É. inteiro perto de ti. E eu acho legal também essa história, porque muitas pessoas não têm essa noção antes de sair do Brasil, que quando chega na Alemanha, a gente começa a perceber que a gente pode ser muito mais amigo de pessoas que também são estrangeiras, mas não necessariamente brasileiras, e isso Hum, amplia a tua rede. Amplia muito a tua rede, porque eles passam, muitas aspas, pelo mesmo problema que você passa. Não na mesma língua, não no mesmo, né? de outra No forma, mas mesmo sim, né? descritor, e são pessoas que muitas vezes têm coisas para compartilhar contigo, te dão colo também, isso é muito bacana, isso é muito rico. É bem É. natural, né? A gente se aproximar do pessoal que tá no mesmo barco, né? E, e a crise passa, qual estratégias você daria aí pra você, pra gente tentar minimizar isso? Passa, não devo pegar, arrumar minha mala e ir embora? O que que eu faço? Olha, sabe uma coisa que eu acho muito recorrente assim no meu trabalho? É o brasileiro que chega em crise na terapia, achando que a única solução é ir embora para o Brasil. Ah, não, porque agora deu tudo errado aqui, a crise não passa nunca. Mal sabe ele o que espera lá do outro lado, né? Tem coisa boa e coisa ruim nos dois lugares, É, sabe? Mas uma coisa que eu sempre falo para quem vem para terapia, uma vez sendo imigrante, é que a gente precisa começar a ter posicionamento, porque você não vai, se você abrir a caixinha da dúvida, você não vai ficar bem em lugar nenhum. Porque uma claro. vez que você descobre o mundo, é muito complicado você voltar para o Brasil e ignorar tudo isso. Né? Não Não dá, né? ignora. Pode chegar Não. no começo, aí você volta na migração para o Brasil, né? Porque Precisa na migração brasileiro também tem. atrasado, né? Marquei às 3, o cara chegou às 5. Sei lá, o cara aqui, esse trânsito aqui é uma porcaria. Não sei o que, roubaram minha bicicleta. Mas sabe aquela coisa das fases que a gente estava falando? A gente É, passa de novo no retorno para o Brasil também, porque sim. inicialmente, nossa, que delícia matar a saudade dos meus pais, meus amigos. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão seguindo a vida delas e muita coisa no Então, Brasil mudou, né? eu tava falando com a minha esposa, né? Nosso filho vai fazer 4 aninhos. Cara, tá lá, todo mundo vai lá ver ele, né? Recebe presente de todo mundo, puxa o saco dele e tal. Ele Delícia. ama, uma beleza, né? E aí eu falo pra ela, não, se a gente morar aqui, vai durar um mês isso aí. É isso aí. Depois o É moleque isso vai estar aí. lá largado no canto lá, vai estar, nossa, é isso aí, cara. Então, eu acho que eu passei um pouco por isso, quando eu fiz intercâmbio na Austrália, fiquei um ano lá. Quando eu voltei, eu lembro que eu fiz uma reflexão na época, porque eu tava chato também, comecei, pô, esse Brasil aqui, esse negócio aqui e tal, e comparando e comparando e comparando. Eu lembro que teve um amigo que falou, cara, para de incomodar, velho, vai embora então, se tá ruim. Eu fiquei, verdade, né? Por que que eu voltei, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu já vim com outra estratégia, com outro Hum. pensamento já, né? E isso eu acho que. Eu tenho certeza que esse pessoal que você atende que tá reclamando da Alemanha, se essa galera voltar, vai reclamar muito do Brasil também. Pois é, quando a gente está em crise, a gente tem a tendência muito recorrente de comparar a vida no Brasil com a minha viagem de férias para o Brasil. Na crise, a Exato. gente tem essa Boa, confusão, boa, boa, porque boa, boa, a gente boa. às vezes vai lá, fica um mês no Brasil, que delícia, vou pra praia, não tá trabalhando, ou tá trabalhando reduzido, ou tá trabalhando de home office, né, à distância, e aí tá todo mundo querendo paparicar teu filho, paparicar você, e a coisa é diferente. Só que mudar para o Brasil é entender que as pessoas mudaram, o Brasil mudou, Hum, o território já não tem mais as mesmas referências, então o Brasil que você está acostumado, que você sente saudade, ele não não existe existe, mais, não existe mais, né? Então é uma né? nova migração. Então, às vezes, a crise ela vem para te confundir, porque você fica apegado a esse Brasil que você conheceu antes de mudar para a Alemanha, só que na verdade esse Brasil também não existe mais. Então é tomar uma decisão, é se posicionar. E eu sempre digo, pessoal, tome uma decisão e siga essa decisão, tenha foco. Porque quando você abre a Hum, caixinha da dúvida, você começa a abrir espaço para confusão mental. E isso é muito, muito recorrente, porque, mas e se? O problema do ansioso é o e se. E é, se eu tiver, né? é, E é. se
vai ter coisa boa e ruim nos dois lugares. Agora, é claro assim, né, Tomás, fazendo uma grande ressalva aqui, tem gente que realmente precisa voltar. Tem gente que Ah, realmente a com solução certeza. é, a Com gente precisa ter essa certeza. Com lucidez, certeza. sabe? Mas eu acho que, assim, são poucos, mediante aqueles que estão apenas só em crise. Tem que saber separar isso. Às vezes eu falo, calma, é só uma crise, crises passam. Muitas vezes a gente tem que ter essa perspectiva. Às vezes você está ansioso demais, está passando por uma situação difícil, e precisa ter esse autoconhecimento para que você não acabe embolando a sua vida. Porque depois tem sujeito que vai e volta e não tem paz em lugar nenhum. Hum, É muito comum isso. hum. Eu tenho um Uhum. exemplo aqui em casa. Nosso filho não se adaptou no Kita, né? O Kita, pra quem não sabe, é como se fosse o maternal, sei lá, antes da creche. É o Pré-escola, antes da antes pré-escola, da pré-escola, pré-pré. né? É. Pré-pré, um pré-pré. E Uhum. aí, o menino não se adaptou lá. Não se adaptou por N fatores. Até a gente gravou vídeo já sobre isso, falando e tal. E eu acho que foi muito mais. Hoje, né, olhando, foi muito mais problema deles lá do pessoal do que da criança em si, né? Só que chegou num ponto que eles falaram pra ele não ir mais, né, na creche. E aí eu falei, cara, o moleque é mó de boa, o moleque é tranquilo, ele, né, fizemos um teste, chamamos o babá pra ficar com ele, em 2 dias ele já tava ali sozinho com ela no parque e tal, 10 e 10. Só que lá ele não ficava, né? Até que chegou o dia e ele foi convidado a sair. Essa foi uma das crises que eu fiquei maluco com essa Alemanha. Não, eu fiquei virado num bola de fogo. Eu falei, não, vou embora desse lugar, não é possível, cara. Uma criança aí, cara, um menino tão tranquilo aí e não dá, sabe? Eu sei que um dia ele vai ser adolescente e tal, vai ser bem pior, eu acho, né, que tá por vir aí. Mas dentro do meu, do meu histórico, né, foi um problema que me incomodou muito. E tô falando sério, Roberto, eu tava pé da vida com essa Alemanha. Tanto é que eu fiquei tão bravo com esse negócio que eu escalei ali pra Secretaria de Educação da cidade. Fui lá, falei É. com a chefona lá da cidade, lá que cuida do jardim de infância, tudo. E soltei os cachorros lá e falei, olha, o trabalho que vocês fizeram com meu filho foi um desastre, né? E tal. Mas aí também já tava calejado alemão, já sabia que quando dá a crise, esses embates aí, você também tem que ir pra luta, né? Você não pode ficar quieto, você é estrangeiro que tá ouvindo isso. Se você acha que tá certo, se você acha que eles estão fazendo errado, vai, bate o pé, não fica se remoendo, não vai querer ir embora da Alemanha por causa de coisas assim. Mas fui lá e falei pra elas, deixei falar, e depois eu perguntei, né? Vocês acharam que fizeram um trabalho bom com meu filho? O que vocês acham? Foi bom que vocês fizeram com ele e tal? Daí elas, pois é, e tal, lá, 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 lá. E depois, magicamente, conseguiram uma outra creche pra ele pra semana seguinte. E eu tava pedindo pra mudar fazia tempo e tal. Não tinha vaga, não tinha vaga. Quando foi brigar, aí deu certo, né? Mas esse tipo de coisas tem que enfrentar também, né? E daí, de repente, que você falou ali de ter seu amigo brasileiro, que já está há mais tempo, talvez alguém passou por coisas parecidas que você vai abrir o coração e vai contar, e essa pessoa vai te dar um conselho bom, porque não adianta você tentar resolver às vezes sozinho, é bom você talvez trocar uma ideia com quem já está há mais tempo, que já está mais calejado desse país, ou que seja, sei lá, o país que você mora, Inglaterra, França, Uhum, sei lá onde que uhum. seja, porque tem coisas que só os BR mesmo vão entender, eu É. acho. Tem coisas que só os E tem BR vão entender. uma coisa que é essencial nessa postura que você falou, nessa posicionamento, né, que a pessoa precisa ter quando ela sabe que está certa, é a autoconfiança. E não existe autoconfiança sem autoconhecimento. Eu não consigo confiar em mim se eu não sei quem eu sou. Então, muitas das vezes, isso que você falou é muito importante. Eu já estava calejado de Alemanha, eu já sabia o que tinha acontecido, o que acontece na Alemanha, como que eu me comporto. Bateu Você o pé, sabe né? que exatamente, você sabe que o seu normal na Alemanha não é esse, não é essa crise que você está. Então, por isso que Hum, eu digo, gente, é muito importante você entender quem você é no cotidiano, para que você, quando vier a crise, você tenha a condição de discernir. Opa, pera lá, isso aqui que eu estou vivendo não sou eu. Porque se você não tem esse autoconhecimento, você fica muito menos autoconfiante, fica inseguro, fica mais ansioso, e aí a coisa degringola. E aí você vai querer ir é. embora mesmo da Alemanha, vai desistir de bater o pé, vai falar, não, isso aqui é uma porcaria, eu não consigo viver aqui, eu não consigo me posicionar. Mas não consegue se posicionar porque não confia em si mesmo, não tem autoconfiança, porque não se Hum, conhece. E aí a língua, fator determinante, né? Não, Uhum. não, não que eu seja muito bom em alemão, mas eu consegui resolver a situação lá e deu certo, né? Tá aí 10 de É 10, isso. tá aí, moleque só voa, né? Mas foi chato, foi chato, foi chato. Imagina, bem chato mesmo. Foi É. chato. E quando que é a hora de voltar mesmo, então, Roberta? Que você pode. Eu sei que é difícil, né? Você, como terapeuta, falar alguma coisa desse. A pessoa que tem que se decidir, né? Mas com certeza tem gente que eu acho que precisa voltar, né? E quando seria
a hora de fazer isso, se é que é a hora de fazer isso. Uhum. Eu sempre digo assim, na verdade, cada caso é um caso, não dá pra gente falar isso em termos Uhum. gerais, mas a disfuncionalidade da crise, ela vem para todos. Seja o sujeito que tem que voltar, seja o sujeito que está só em crise mesmo, que essa crise vai passar, ele vai conseguir se estabilizar na Alemanha de novo. Eu acho que o momento de voltar, na verdade, ele parte inicialmente do desejo, mesmo fora da crise, porque às vezes a pessoa não está em crise, ela quer voltar. Mas é entendendo que, assim, depois de muito pesquisar sobre o Brasil de novo, encontrar uma certa estabilidade, Né? Tem que ver. porque É. voltar Acho para o que a volta é Brasil no pior, viu? impulso, Acho que a volta é pior. Acho que a volta é pior. porque veja, a pessoa às vezes acha que tudo é motivo para volta e não é por aí. Você tem que ter o pé no Hum, chão. Então, quando é a hora de voltar? Quando você tiver certeza de que a realidade que você vai construir lá vai te fazer bem. E isso não está gerando confusão mental mais uma vez. Porque, veja só, não acho problema você querer voltar. Inclusive, às vezes é a solução mesmo. Mas você precisa ter um posicionamento mais firme. Porque se você faz isso na impulsividade da crise, você vai se hum, arrepender. Vai gastar dinheiro, vai ficar, né, entre países, vai perder emprego, vai voltar para. E vai ser uma é, confusão. Então, é. a hora de voltar é quando a crise passar de preferência, tá? Porque senão você está Hum, tomando uma decisão impulsiva e isso não vai ser bem, nem vai fazer bem nem para você, nem para sua família, nem, né, para pra aquilo que você ninguém. planejou na sua vida. É. É, ou Então, talvez fazer planejamento. aquela reflexão, né? O que te trouxe aqui, você alcançou seus Uhum. objetivos, tá tranquilinho, Isso aí. então Isso volta, aí. né? É, realmente, voltar por cansei e vou voltar, É, você tem vai que tomar cuidado. se arrepender. É, espera a crise passar, É, porque aí se você disser para mim assim, não, realmente eu passei a crise e vi que o melhor a ser feito é isso, ótimo, gente. Se você tem essa decisão muito bem acertada, já percebeu que você vai conseguir se estabilizar e não vai voltar para casa dos seus pais de supetão porque você está ansioso, cara, né? Aí Deus me não livre. volte. Deus me livre. Mas Um beijo, acontece, mãe e tá? pai. É, então, mas deve ser, né? Deve ser, né? É. Então, a hora de voltar, ela exige planejamento, assim como a hora de sair do Brasil. Não é diferente, é uma migração nova também. Você precisa ter essa consciência. Na hora da Uhum. crise, não é hora de tomar decisão, não. Ah, mas o sujeito está sofrendo, está muito mal. Eu entendo isso, sabe? Mas aí está muito mal, vai fazer terapia, vai tomar remédio, muitas vezes é necessário. Se for necessário, outra vez traz um amigo do Brasil. Tem estratégias para lidar com a crise, mas tomar decisões, a não ser que realmente a gente esteja num caso muito extremo, eu acho que não é o momento, Não porque é o no momento. calor da crise, né, no calor das emoções, às vezes a gente toma decisões equivocadas aí, pode piorar a situação, sabe? Uhum. E qual conselho você daria para quem está vindo para tentar evitar crises? Quer dizer, as crises vão acontecer, né? Não acho que isso é só para, né, ficar um pouco mais tranquilinho quando chegar o problema. Eu acho que o primeiro passo é entender isso. Você está vindo para a Alemanha, que bom que você está vindo, seja bem-vindo. Mas É, entenda escreve os que objetivos, né? Escreve por que você veio. Escreve em algum lugar, um papel, salva num documento, porque isso que é importante. e tenha em mente que a Alemanha, assim como no Brasil, vai ter os seus percalços também. A gente Hum, vai passar por situações difíceis e nem sempre isso significa que você tem que jogar fora o teu sonho, o teu planejamento familiar, pessoal, profissional, que seja. Não é isso, sabe? É entender que a vida na Alemanha é vida como qualquer lugar do mundo e viver sempre é um risco. Eu acho que o mal do ansioso é querer ter controle de tudo. E quando a gente chega na Alemanha, muitas vezes aquilo que a gente planejou vai ter que ser ressignificado. E a crise é um convite a ressignificar a experiência. Então, sim. ter essa paciência, essa parcimônia de perceber, caramba, pode ser que momentos ruins cheguem mesmo quando eu estiver lá, mas eu preciso ter calma, entender o meu planejamento, perceber quanto eu alcancei até aqui, porque só de você pegar aquele avião e chegar na Alemanha e conseguir se instalar, já é uma grande vitória. A gente sabe que isso é complicado para quem nunca saiu, nunca morou fora, especialmente. Então, saiba que você vai ter momentos difíceis, sim, mas que eles são contornáveis, especialmente se você se conhece, conhece seu propósito, sabe como é que é o seu cotidiano, entende que isso, na verdade, Hum, é natural, né? Não hum, venha com expectativas é. muito irreais, porque isso vai ser problemático para você depois, né? Pesquise, Hum. converse com pessoas que já moram há um tempo no país, sabe? Aí eu falo Escuta o de Alemanha, Alemanha falo, Cash, né? Escuta o escuta o Alemanha, que o Alemanha Alemanha Cast, Cash, leia sobre as tamanho. experiências dos brasileiros Né? fora, tenha conhecimento sobre a experiência migratória. Isso é muito ouro diante do planejamento migratório também, porque a gente acaba distanciando mesmo dessa representação imaginária que muitas vezes não condiz com a Não realidade e existe, acaba né? frustrando muita gente. Muito bem, muito legal. Antes de encerrar, eu queria que você deixasse seu Instagram. Você citou várias vezes aí o Verdade. seu Instagram e você não falou, né? As pessoas precisam saber qual que é. O Instagram é robertarb.psi.
Vou grande, deixar, né? vou deixar marcado aqui no post. Então, muito bem, É. gostei muito da conversa. Então, audiência, fiquem tranquilos, as crises vão aparecer. Se você não estiver conseguindo resolver a crise, a Roberta tá aí que pode te ajudar. Tem bastante experiência, vive todo dia inteiro escutando o problema aí do pessoal chorando, não só da Alemanha, né, Roberta? Você atende gente de tudo É, quanto é lado, né? tudo quanto é lado. Os 5 continentes hoje, acredita? Ô, louco. Cheguei nos 5 continentes, é. Mas é isso, assim, em termos gerais, sabe, eu acredito que não só na Alemanha, mas em qualquer lugar do mundo, a gente tem que ter essa consciência de que morar fora do país também é pagar conta, também é viver É, estresse do trabalho, também, né? Tem que ter essa é. consciência para não romantizar e sair da vida real. É vida real em qualquer lugar do mundo. Os boletos vêm, moeda estrangeira, mas vem. É, a gente gravou um podcast também sobre isso, como é viver na Alemanha, e eu comecei o podcast falando exatamente o que você falou. Morar na Alemanha é que nem morar no Brasil. Tem que trabalhar, pagar a conta, ir no mercado, É mandar o isso. carro pra oficina, sei lá, Uhum. essas coisas aí. E é isso. É, E os outros 10% são diferentes, mas o resto é no standard ali, no normal, do automático do dia a dia. Não... é Muda isso. só o endereço. Muda só o endereço, É, exatamente. tá certo, então. Agradeço a sua presença, Roberta. Eu que E agradeço. até a próxima, galera. Valeu, tchau! Tchau.